Petrobras e o Banco do Brasil têm data call no dia de hoje, 21 de agosto de 2024. A gente vai tentar entender nesse vídeo se vale a pena comprar essas ações após a data call e também ver quanto falta para cada uma dessas ações pagar na forma de dividendos a seus acionistas, referente ainda aos resultados do ano de 2024. Falando primeiramente sobre Petrobras, cujo ticker PETR4 aqui, cotação atual de R$ 38,15. O lucro projetado, que na verdade é fluxo de caixa livre projetado de 128 bilhões de reais. Até o momento, nesse primeiro semestre, a Petro reportou um fluxo de caixa livre na faixa dos 64 bilhões. Então, não é nada demais ela conseguir chegar nesse fluxo de caixa livre de 128 bi, que dividindo pelo número de papéis, vai dar um fluxo de caixa livre por ação de R$ 9,81, considerando esse payout de 42%, que pode até crescer porque ela encerrou o programa de recompra de ações, então pode chegar até 45% de payout. Claro que, como eu estou falando do ano aqui, uma parte desse payout já realmente foi utilizada para recompra de ações no primeiro semestre. Vai dar um dividendo por ação de R$ 3,92. Observe que aqui na célula já estou multiplicando por 0,95, que eu estou retirando 5%, colocando ali para pagar imposto de renda, visto que a Petrobras ela distribui tanto dividendos quanto JCP. Então a gente faz uma estimativa ali que 5% desse dividendo por ação vai ser recolhido na forma de imposto de renda. Então vai sobrar líquido nessa faixa de R$ 3,92. Até o momento, a Petro já distribuiu R$ 1,95 líquido de impostos. Esse aqui foi a primeira distribuição, que teve data call no dia 11/6. E, na verdade, esse segundo aqui, provento do ano, tem data call no dia de hoje, né? Dia 21/8. Isso aqui vai dar 99 centavos por ação. Se a gente somar os dois proventos, a Petro já anunciou R$ 1,95 referente ao primeiro semestre de 2024. Então, não tem nada demais ela conseguir chegar nesses R$ 3,92 aqui. Ela teria que pagar mais R$ 1,97 referente aí ao terceiro e quarto trimestre de 2024. Então isso daria um dividendo por ação de 10,27%. Se a gente exigir 10%, o preço teto fica em R$ 39,00, margem de segurança de 2,65%. Como hoje, dia 21/8, é data call desse provento da Petro, nesse provento aqui do lado, que se você somar tudo vai dar líquido 99 centavos, que vai ser descontado do valor da ação. Então, amanhã, no pregão de quinta-feira, essa cotação atual estaria em R$ 37,14, o que já daria uma margem de segurança de 5,42%. Lembrando que depois da data call, muitas vezes o preço do papel ainda cai muito porque o mercado ali penaliza por acabado de ter passado a data call. Então pode ficar de olho aberto que de repente pode comprar em um preço mais interessante do que esses R$ 37,00. Abaixo dos 37 já é bem interessante. Observe bem que o fluxo de caixa livre, tanto do segundo tri quanto do primeiro trimestre de 24, ficou nessa faixa de 32 bilhões de reais, com Brent, o petróleo Brent aqui, cotado a $85 o barril no segundo trimestre e no primeiro trimestre cotado a $83 o barril. No segundo tri de 23, a cotação foi um pouco mais baixa, nessa faixa de $78 o barril Brent, e observe que o fluxo de caixa livre ficou em 33 bilhões de reais. E o dólar médio de venda também melhorou bastante, chegou aqui em R$ 5,22, no passado ali nos dois trimestre, primeiro tri de 24 e segundo tri de 23, estava na faixa de R$ 4,95. Então, hoje em dia, o dólar está na faixa dos R$ 5,46 e o petróleo Brent caiu. Está nessa faixa aqui de $76 o barril. Mas observe que ele está nessa parte de baixo do gráfico. Isso aqui é um gráfico semanal do petróleo Brent. E veja que desde 2021, que chegou final de 2021 e começo de 22, ele atingiu essa região aqui acima dos $70 o barril e não caiu mais. Se a commodity continuar se sustentando nesses patamares acima dos $70, vai ser bem interessante aí para a Petro, que consegue lucrar forte, consegue fazer um belo fluxo de caixa livre. Outra coisa que vale a pena a gente destacar aqui é essa questão da reserva de remuneração do capital da Petro, que ela utilizou 6,4 bilhões nesse pagamento agora de JCP e dividendos nessa faixa de 13,57 bilhões de reais, o que deu R$ 1,05 por ação, e líquido de impostos a gente viu que deu 99 centavos.
O interessante notar aqui é que tem um saldo remanescente dessa reserva de 15,5 bilhões de reais que a Petro pode sim distribuir na forma de dividendos e JCP para os seus acionistas. A Petrobras teve que utilizar parte das suas reservas para distribuir em dividendos por conta disso aqui. Registrou prejuízo nesse segundo trimestre de 2024, nessa faixa de 2,6 bilhões de reais. Esse prejuízo aqui foi por conta de eventos não recorrentes, aquela questão tributária, o acordo tributário lá e a questão também da variação do dólar e talvez outras coisinhas, mas são fatores extraordinários que possivelmente não vão acontecer no terceiro e quarto trimestre de 2024. O fluxo de caixa livre continuou positivo, a sua política de dividendos ela está relacionada com esse fluxo de caixa livre aqui, então ela utilizou parte da reserva para honrar a sua política, e se nos próximos trimestres o lucro vier forte, pode ser até que essa reserva de remuneração do capital ela aumente desses 15,5 bilhões. Mas supondo que nada mude, a reserva nem aumente nem diminui e a Petro resolva distribuir como dividendo extraordinário esses 15,5 bilhões de reais, daria ali por ação R$ 1,18, quase R$ 1,19, o que elevaria o dividendo por ação para uns R$ 5,10, o que daria um dividend yield nessas cotações de R$ 38 de 13,36%. Agora falando sobre as ações do Banco do Brasil, ticker BBAS3, preço atual de R$ 29,13. Lembrando que hoje é Datacom da BBAS3 de 42 centavos, então no pregão de amanhã vai ser descontado dessa cotação atual aqui 42 centavos. Lucro projetado de 35,8 bilhões de reais, mas esse lucro projetado é o distribuível, é o que de fato vai ser aplicado o payout em cima dele. O lucro líquido mesmo do banco deve ficar na faixa de 37, 38 bilhões de reais, segundo aí projeções da própria empresa. O lucro por ação distribuível R$ 6,29, aplicando o payout de 45%, vai dar R$ 2,46. Veja que nossas projeções são mais conservadoras do que as que a gente vê por aí, porque a gente já está considerando o lucro líquido distribuível. Se a gente clicar aqui na célula, a gente vai ver que eu multipliquei por 0,87, porque o Banco do Brasil, assim como outros bancões, paga muito JCP, quase tudo que eles pagam é JCP, um pouquinho é dividendo. Então, esses R$ 2,46 já é líquido de impostos e vai dar um dividend yield líquido de 8,45% nessas cotações de R$ 29,00. Se a gente exigir 9%, vai dar um preço teto de R$ 27,35, margem de segurança negativa por 6%. Dessa forma, a estratégia aqui pode ser a mesma utilizada com Petrobras, ficar de olho nessas cotações no dia de amanhã, no pregão do dia 22 de agosto, porque vai ser descontado automaticamente aqui os 42 centavos da cotação atual, e pode ser que o mercado penalize por ter acabado de passar a Datacom e o preço da ação caia para um valor interessante. Então, vamos ficar de olho. Pessoal, o Banco do Brasil já reportou um lucro líquido ajustado de 18,8 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2024. Se ele lucrar isso aqui no segundo semestre e a gente retirar ali uns 7% para calcular o lucro líquido distribuível, vai dar na faixa de 35 bilhões de reais, que está muito próximo das nossas projeções de 35,8 bi. E se a gente olhar aqui os dividendos que o Banco do Brasil já pagou referente ao primeiro semestre, se a gente olhar para essa planilha aqui que o próprio Banco do Brasil já divulgou no começo do ano, a gente vai ver que esses dois dividendos antecipados já foram pagos. Esses dois também já foram pelo menos anunciados, são os dividendos complementares. O que resta o banco anunciar e distribuir são os dividendos do segundo semestre de 2024. Lembrando que o próximo dividendo antecipado vai ser anunciado agora no dia 23/8, sexta-feira desta semana. Se a gente somar todos os proventos desse primeiro semestre de 2024, já líquido de impostos, pessoal, vai dar R$ 1,18. Em nossas projeções, o banco vai distribuir R$ 2,46 referente a todo o ano de 2024. Então, restaria ainda o banco distribuir para os seus acionistas R$ 1,28
líquido de impostos, o que daria um dividend yield restante para o ano de 2024 de 4,4%. E eu vou ficando por aqui, me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar. Se você investe em ações visando dividendos, já se inscreve no canal porque você está no lugar certo. Temos ainda a planilha gratuita que fica nesse link aqui também na descrição desse vídeo. E se você já for inscrito no canal, considere se tornar membro para ganhar benefícios exclusivos, inclusive contato direto comigo em nosso grupo do Telegram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.